Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ezequiel de novo e vamos para uma aula de Gestão Ambiental 1 do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade de Passo Fundo. No aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema PDCA e algumas outras ferramentas que podem acabar auxiliando dentro de um programa, de gestão ambiental que possa ser implantado dentro de uma empresa. Então, levando em consideração toda a abordagem que a gente tem na ISO 14001, que é a NBR que acaba conduzindo e orientando todos os programas de gestão ambiental, a gente tem como base o ciclo PDCA para a organização dos nossos processos produtivos. Então, o que é o ciclo PDCA? Ele nada mais é do que uma ferramenta que estabelece um determinado procedimento de quando eu devo planejar, quando eu devo desenvolver o meu planejamento, quando eu preciso avaliar como o meu desempenho está sendo realizado e em que momento eu preciso melhorar o meu sistema e novamente entrar no sistema de planejamento. Ele é um sistema cíclico, ok? Então, diferente da metodologia que era apresentada na 14001, na sua primeira versão lá de 2004, foi estabelecido um sistema de contenção aqui no nosso ciclo PDCA. Porque ele é uma forma de a gente dizer que ele é um sistema fechado dentro da empresa, correto? Dentro do teu escopo, onde a gente acaba avaliando quais são as necessidades, e as expectativas que a gente tem dentro dessa empresa. O que ela, no contexto ambiental, o que ela pode melhorar ou quais são os problemas existentes aí dentro, né? A gente tem um excesso de consumo de recurso hídrico, excesso de consumo de material, grande geração de resíduos ou de efluentes. A gente tem um fluxo produtivo acaba também não sendo funcional. O programa de gestão ambiental ele não foge em nada do programa de gestão de produção ou algo que otimize o processo produtivo, correto? Então, dentro do ciclo, assim, embora a norma apenas apresente o ciclo PDCA desta forma, na qual a gente tem as necessidades, expectativas das partes interessadas, que é onde a gente começa a planejar o que eu devo fazer, quais são os meus problemas, o que eu posso modificar no meu processo atual, como eu vou desenvolver isso, como eu vou avaliar o desempenho e no final como que eu posso melhorar esse sistema. Essa abordagem do ciclo PDCA ela é bem rasa, digamos assim. O ciclo PDCA ele é muito mais aprofundado, como a gente pode ver na sequência. Então, nesse ponto a gente percebe que na etapa plan, no P, do PDCA, a gente subdivide ele em 4 etapas. A identificação do problema, no qual a gente precisa definir claramente, qual que é o problema, o que eu devo fazer e qual que é a importância que ele tem ali dentro. Eu percebi que eu estou tendo muita geração de resíduos no processo de pintura da minha fábrica. Por que isso está acontecendo? Qual que é o problema? O que está acontecendo ali dentro? Na segunda etapa, a gente observa o problema e avalia o problema. A gente investiga quais as características desse problema, se a gente precisa priorizar ele, se a gente existe uma escala de importância, Isso pode ser tanto por responsabilidade de perda quanto por custo de execução, Então, porque quando a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um processo produtivo, a gente vai encontrar diversos pontos de falha. Porque a gente tem que buscar aonde está falhando, quanto está falhando e quanto está falhando. Isso vem lá da ideia do ciclo de produção mais limpa também. E tal. Na sequência, quando a gente investiga, caracterizou, esse é o meu problema e essa é a minha escala de prioridades para a resolução desse problema.
eu vou entrar na parte de análise do processo. Quais são as causas fundamentais desse problema, desse desvio? Por que eu estou gerando efluente? Por que eu estou gastando muita energia? Por que eu estou consumindo muita matéria-prima? Como que a minha estação de efluente está tão sobrecarregada dessa forma? Eu tenho que analisar isso. Por quê? Quais são as causas fundamentais disso? Sabendo essas três etapas anteriores, eu consigo pensar num plano de ação. Beleza, aqui está meu problema, ele acontece por isso, é isso que ele é quantificado nesse ponto, então vou elaborar um plano de ação. Como eu vou fazer para bloquear as causas fundamentais desse problema? E aí entra, né, toda a história, se eu vou evitar, reduzir, talvez alterar o próprio processo, se eu vou mudar um componente, se eu vou trocar um sistema, uma matéria-prima original, né? Aí que entra toda aquela avaliação do profissional mesmo. Quais são as alternativas que eu posso fazer? E claro, nesse ponto também acaba entrando quanto que eu vou gastar? Qual que é a hierarquia de valores disso? Né? Porque o gestor ele quer saber, né, quanto que ele vai gastar nesse ponto. Na sequência, quando eu definir meu plano de ação, beleza, agora eu vou fazer a execução disso. Né? Eu vou atuar de acordo com o meu plano de ação. Por isso que o plano de ação ele tem que ter um cronograma, ele tem que ser metodológico. Eu vou iniciar por aqui, até data tal eu vou atingir esse ponto e assim sucessivamente. Tá? Depois da execução, a gente entra na fase do check. Bom, então eu tive um plano, eu comecei a executar esse plano. Como esse plano aqui, que eu elaborei aqui em cima, como ele está funcionando? Eu estou tendo algum resultado? Ele está atuando da forma com que ele está atingindo? Segundo as metas que eu estabeleci, que isso é muito importante, a gente vai abordar um pouco mais à frente, né, das minhas metas. E tu confere, vê se, se o teu plano de ação está bloqueando as causas desses desvios, ou se talvez você não pensou adequadamente, faltou um detalhe, você não tinha todas as informações necessárias, e daí tu acabou perdendo, né, um determinado tempo, mas que não está perdido totalmente. Você pode reestruturar esse sistema. Aí entra o ACT, né? Que após a verificação de se funciona ou se não funciona, eu começo a padronizar. O que eu posso fazer no meu processo ou na minha operação para prevenir que esse problema que eu identifiquei aqui em cima ocorra novamente? Note, a gente está aqui no final e volta lá para o início, né? O que eu posso fazer para ele não voltar? Posso mudar todo o problema? Existe uma forma de esse problema não existir mais? Ou simplesmente eu tenho que controlar o máximo possível para reduzir ou lidar com aquele problema de uma maneira mais fácil? Né? Digamos assim, por exemplo, você tem uma empresa de laticínio, você vai gerar efluente. Então você pode minimizar o máximo possível a tua geração de efluente. Mas você vai ter uma geração de efluente, porque você precisa higienizar, você precisa lavar, vai sobrar um pouco de soro de leite, e assim vai sucessivamente. Então você pode minimizar isso. Né? E daí como que tu pode eliminar por completo? Não vai conseguir. Né? No final, a gente tem a 8ª etapa, que é a conclusão, onde a gente vai revisar todo o processo, tudo o que aconteceu, se eu atingi as minhas metas, se foi eficaz o meu plano de ação, né, ou se teve algum erro de execução, ou se eu ainda posso melhorar. Porque a ideia de um PDCA é que ele seja totalmente cíclico, né, e que a gente consiga sempre avançar no sistema. A gente tem lá o nosso... esse meu mouse aqui não é muito bom. Nosso ciclo PDCA bonitinho aqui dentro. E ele está sempre subindo, né? Melhorando a nossa qualidade, né? Ao longo do tempo. Né? Aqui seria o nosso tempo e aqui seria a qualidade. Belezinha? Na sequência, então, quando a gente aborda aqui o primeiro, né? Identificação do problema. Conceito de problema e método. Beleza. O problema nada mais é do que um resultado indesejável do processo. Isso aí a gente já sabe, é tranquilo, é padrão, né?
do nosso conhecer. Então, ou seja, a gente tem uma determinada meta. Deixa eu ajeitar aqui para a gente ver. Uma determinada meta para a gente atingir. Porém, a nossa meta está sofrendo algumas alterações. Eu sofri uma falha de uma máquina que eu tinha. Isso acabou fazendo com que eu tivesse que descartar muita matéria-prima que não tinha outro destino e ela acabou se tornando resíduo. Agora eu tenho que descartar, então eu estou caindo minha qualidade, porque existe um grande problema. Daí eu passei por manutenção da máquina, beleza, atingiu o negócio, atingiu a minha meta inicial de novo, beleza. Mas, querendo ou não, eu tive um baita de um prejuízo aqui embaixo. E como que eu posso mudar isso? Né? A ideia, basicamente, de método é... Beleza, tinha aqui meu problema, vou tentar resolver de qualquer coisa, cheguei lá, arrumei a máquina e tal. Ok, isso se chama apagar incêndio. Muitas indústrias acabam trabalhando bastante com esse conceito de apagar incêndio. Eu vou lá, se aparecer um problema, eu começo a resolver. Se não, eu coloco a ficha, vamos continuar produzindo, trabalhando e tudo mais. A ideia de você ter um método para reorganizar o teu processo e evitar que isso aconteça é essencial para uma empresa bem gerenciada. Porque uma empresa que é pensada, ela não pode esperar para agir simplesmente de imediato. Ela tem que se planejar muito antes para evitar que aquilo aconteça e não simplesmente agir. Claro, ainda existem os planos de contingência, mas daí a gente entra em outra etapa. Na parte do método, a gente gerencia todas as atividades e pensa o que pode acontecer, né? Ordena um caminho, um sistema, um procedimento para que a gente consiga atingir essa meta. Beleza, eu quero atingir determinada meta aqui. E eu sei que tal problema é possível de acontecer. O que eu vou fazer nesse caminho para que esse problema aqui não ocorra? Se no caso aqui do exemplo anterior, a falha de uma máquina. O que eu posso fazer? Eu posso ter um sistema de manutenção preventiva, onde já está pré-estabelecido quando eu vou trocar, quando eu vou verificar, se todo dia eu vou fazer isso, se é a cada 15 dias, se é a cada semana. Então, justamente para evitar que aquela máquina quebre. É possível que aquela máquina quebre? Sim, é possível que aquela máquina quebre da mesma forma. Mas com uma manutenção preventiva, tu acaba reduzindo o risco daquilo acontecer. Notaram como gestão ambiental e gestão de riscos elas andam muito parecidas, muito próximas uma da outra. Tá? E pensando nessa forma de existir uma metodologia para alcançar um objetivo, a gente tem o método PDCA para a resolução de problemas. Beleza? Então, na nossa primeira etapa aqui do ciclo PDCA, P, identificação do problema. O que ele diz? Definir claramente o problema e sua importância. Tranquilinho, né? Qual que é o meu problema? Ele é importante, ele não é importante, ele é secundário? Qual que é a minha hierarquia? Tu começa assim, pega uma pranchetinha e chega na empresa e começa. Tá vazando óleo aqui, não tem piso impermeável, não tem sistema de contenção, não tem válvula automática de dosagem de polímeros no sistema de tratamento de efluente, não tem sistema de contenção, não tem controle de resíduo não reciclável, e assim vai numa série de elementos. Né? E aí que entra a nossa parte. Né? Analisa todos os dados para identificar esse problema, estabelece quais são os nossos itens de controle. Beleza, quero avaliar efluente. O que vai fazer a nossa geração de efluente? Consumo de água, desperdício de água. Então, lá para eu conseguir reduzir o efluente lá no final, eu tenho que otimizar o meu sistema de consumo de água lá no início, durante o processo produtivo, em toda a sequência. Senão, não vai adiantar, vou parar de gerar efluente. Se a gente pensa, meu problema não é o efluente, meu problema é o lodo. Eu gero muito lodo na minha estação de tratamento. Posso conseguir reduzir essa geração de lodo? Depende do processo. Talvez, se você mudar o teu processo produtivo lá, é uma metalúrgica, tu pode talvez trocar, fazer uma precipitação química antes e tal, tu vai gerar menos lodo? É possível. Se não,
não tem muito o que fazer também. Qual é a nossa meta? Beleza, quero reduzir efluente. Em quanto? 10%? 20%? 15%? Não sabemos, a gente tem que estabelecer isso. Por que a gente estabelece essa meta? Porque se a gente simplesmente diz que eu quero reduzir efluente, se no mês seguinte ou no ano seguinte você trabalhava com 1.000 metros cúbicos dia e agora você está trabalhando com 998, parabéns, você reduziu o efluente. Mas não vai fazer nenhuma diferença no sistema como um todo. Né? Porque é muito pequena e tal. Meio por cento, não, nem meio por cento de redução. Mas aí que a gente estabelece. Quando tu estabelece um ponto de partida, uma meta específica, tu passa a planejar para atingir essa meta. Isso vai ficar muito mais fácil, tem um resultado muito mais consistente depois. E, claro, implementar a gestão à vista. A gestão à vista é algo bem interessante, né? A maioria dos empresários acaba já fazendo essa gestão à vista sem saber que é uma gestão à vista. Mas sim, quando que eu consigo atingir minha meta? Atingir, beleza, não atingir, por que eu não atingir? Fazer um gráfico de continuação, de como está evoluindo o teu processo de planejamento. Na sequência, temos ali análise de dados e identificação do problema. Então, diretrizes da área de trabalho. O que eu quero avaliar? O que eu quero reduzir? O que eu quero me empenhar? É qualidade? É custo? É atendimento? É moral? É ambiental? O que eu quero avaliar no meu nesse problema ali? Consumo? Não sei. Então, a gente estabelece, né, a nossa benchmark interno e externo, avaliando, por exemplo, em dados históricos, né, quanto no ano 1 eu consumia ou gastava com esse elemento. Como foi indo nos outros anos? Eu posso fazer um indicador, por exemplo, quanto eu gerava de efluente em litros por quilo de produto produzido, por litro de leite, por quilo de carne, por tonelada de material, enfim, dependendo do produto que a tua empresa trabalha. Isso aí vai favorecer com que, bom, beleza, eu estou gerando mais efluente, mas se eu trabalho com a minha evolução, né, de relação consumo, produção, eu estou evoluindo. Então, né, o meu aumento de efluente está relacionado com o meu aumento de produção. Mas, será que essa... E eu tive, né, com alguns anos eu tive uma redução de consumo. Ótimo! Beleza. Como que eu posso talvez melhorar isso? Se eu consigo melhorar isso ou não. Mas, às vezes, o que a gente observa... Isso aqui seria o ideal, né? Todo ano a gente reduzindo. Mas, claro, né? Às vezes pode acontecer, o que é mais comum, você ter umas variações, assim, ao longo do tempo. Beleza? Reconhecimento, né, da importância do problema. Quanto eu tenho hoje, quanto eu quero ter amanhã. Entendeu? Essa aqui seria a relação. Que nível de desempenho, por exemplo, eu consigo produzir 20 quilos de material por metro cúbico de água consumida. Agora eu vou conseguir fazer 100 quilos de material por metro cúbico de água consumida. Essa lacuna vai se tornar a tua parte positiva do problema resolvido. Você pode transformar isso em dinheiro, que vai incentivar o gestor a dar continuidade ao programa de gestão ambiental. Beleza? Na sequência, só um exemplozinho aqui, né? Quais são os índices, os itens, né, de controle, os clusters, os grupos que a gente vai avaliar? Eu vou avaliar água, eu vou avaliar consumo de energia, eu vou avaliar a geração de resíduos, eu vou avaliar perda de material. O que eu quero avaliar, né? Qual que é o meu indicador e tal? Nesse ponto, né, pode ser um parâmetro numérico, nesse caso aqui, a despesa com vigilantes, custo por metro quadrado da área da empresa, consumo de água, litros por pessoa ou litros por quilo de produto, né, e assim vai indo. E também a gente precisa separar os indicadores em grupos, para que a gente consiga avaliar isso. Né? Litros por pessoa por dia, nesse caso. Olha só,
A gente, nesse exemplo que foi passado, temos aqui um maior consumo de água nos meses mais quentes, óbvio, né? Chegou no inverno, caiu o consumo. Passou a chegar o verão, subiu o consumo, desce consumo, sobe consumo, desce consumo. Eu nunca vou poder avaliar nesse quesito específico, né, verão, inverno, porque querendo ou não, tu consome mais água, né, para consumo humano, né, no verão do que no inverno. Então eu nunca vou conseguir avaliar esses dois pontos. Sempre vai ter que avaliar seções. Por exemplo, pessoal que vê na indústria do chocolate, né, na Páscoa é um período totalmente fora do normal do que os outros anos. Você não pode avaliar a tua geração de influente, tua geração de resíduos numa Nestlé da vida e comparar o mês de abril com o mês de setembro, porque as duas não vão bater. Nunca vai. A questão de produção, procura é muito diferente. Como a gente tinha falado antes, também é necessário a gente fazer definição de metas para o nosso problema. Quando a gente identificou ele lá e tal, qual que é o nosso objetivo? Qual que é o valor que a gente quer atingir e qual a meta para a gente atingir isso? Né? Temos lá a meta, né, e objetivo. Na indústria, eu quero reduzir o custo da produção. Em quanto? Em 10%. Qual que é o período? Até dezembro de 2022. Ótimo. Se eu tenho uma empresa que faz prestação de serviços, né? O que eu quero fazer? Eu quero aumentar o valor mensal dos meus atendimentos, ou né, montei lá minha empresa de engenharia ambiental e quero aumentar meus clientes. Hoje eu tenho 100 clientes, eu quero ter 120 clientes. Então até julho eu tenho que planejar, fazer um plano de ação para que eu atinja 120 clientes até julho de 2021. Entenderam? O plano PDCA ele consegue ser aplicado em diferentes pontos também. Construção é a mesma coisa. Tenho uma empresa de construtora, eu quero fazer com que o número de acidentes, né, aqui eu botei interferências, poderia ser acidentes de trabalho, sejam reduzidos. De quanto? De 760 para 500 até dezembro de 2020. Tá, entenderam? Essa é a visão que a gente pode fazer. Sempre tem que pensar que essas metas também podem sofrer um desdobramento. Tu vai fazendo, dependendo a questão de temporada, de trabalhadores e tal, até mês tal eu vou atingir clientes pensando ali na indústria, eu vou otimizar em 10% o meu consumo de água no recebimento do leite. E assim vai seguindo. Entenderam? Daí depois, eu quero aumentar daí 20%, que é onde eu tenho maior perda na parte de limpeza. Tenho muito mais geração de consumo de água lá na parte do recebimento. Então, até agosto eu vou ter 20% de redução. E assim sucessivamente. Implementação da gestão de vista. Então, como a gente tinha falado anteriormente, uma gestão de vista nada mais é do que uma forma de você observar o teu processo de gestão a cada momento, mensal, e não simplesmente lá no final do ano ver se eu estou atingindo a minha meta. Tu estabelece a tua meta lá anual e também estabelece metas mensais para tu conseguir atingir. E tu pode fazer uma avaliação ao longo do tempo e fazer já alterações dinâmicas, né? Não está funcionando aqui por causa disso. Já vai modificando para tu conseguir atingir tua meta lá no final do ano. O objetivo da meta lá nesse gráfico tem que se apresentar, né? Qual que é a meta que tu quer atingir? Óbvio, né? A indicação do objetivo da meta. Sentido para baixo, sentido para cima. Quero reduzir consumo energético, quero reduzir consumo de água, quero reduzir produção de resíduos. A curva vai ser descendente. Quero aumentar minha produtividade, quantidade de matéria-prima pelo mesmo valor de quantidade de produto, né? Pela mesma quantidade de matéria-prima, aí vai ser uma reta a subir, né? Então, fica bem fácil de visualizar. E uma sugestão, né, é usar sempre o resultado em forma de farol. Por que farol? Porque a gente está acostumado com aquela ideia de que sinal vermelho, pare, tem que esperar, atenção, não pode ver, tem alguma coisa errada, alguém está passando, coisas assim. O teu cérebro entende melhor a cor vermelha como problema. E quando dá certo, cor verde.
Oh, tá funcionando, tá dando certo, siga. Segue a direção. Um exemplo aqui, por exemplo, seria o custo mensal da manutenção com a portaria, em R$ 1.000. A gente pode observar que ele tinha uma meta, né, e tal, para atingir lá no final de dezembro, atingir R$ 35.000 de gastos com a parte de manutenção. No mês de janeiro ele não conseguiu, no mês de fevereiro ele não conseguiu, no mês de março, pá, beleza, ele conseguiu atingir a meta, mesma coisa para abril, maio, chegou em julho não conseguiu, ele gastou 51 mil ao invés de 50, por algum motivo que precisa ser verificado de por que não aconteceu. Mas, se a gente começa a pensar numa meta anual, com cruzamentos aqui, né, de valores mensais, a gente pode observar o seguinte: em janeiro a gente não atingiu a meta, óbvio. Em fevereiro também não atingimos a meta. Em março, segundo a análise anual, também não atingimos a meta. Por quê? Olha só. Aqui, o gasto que a gente teve, né, no mês de janeiro e fevereiro foi superior, né, do que os benefícios que a gente teve em março. Notem só, a meta que era 60, a gente atingiu 58. Então temos dois positivos. Aqui era 71 e 77. Então temos 1 e 2. Temos 3 valores negativos aqui. Então acabou tornando que a gente ultrapassou a nossa meta em um ponto. Da vez de 205 atingimos 206. Mas daí em abril batemos a meta, em maio batemos a meta. E em junho batemos a meta também. Notem aqui que em junho, individualmente, ele também tinha caído fora da nossa meta. Porém, somando os benefícios que março, abril e maio trouxeram, eles fizeram com que essa ultrapassagem da nossa meta ainda fosse compensada. Então a gente ficou dentro da meta da mesma forma. Interessante, né? Uma forma mais fácil do sistema de gestão de conseguir avaliar, tu ver como é que está funcionando, como um mês interfere no outro e assim sucessivamente. A segunda parte seria o ciclo, a parte da observação do problema. Investigar as características do problema e priorizar o que é mais, o que tem maior intensidade, qual que é o mais, causa maior impacto no meu processo produtivo, que eu tenho que dar maior atenção. Às vezes tu vai lá e tu sabe já de ideia quanto que é o setor que gasta mais. Mas no momento que você faz uma análise mais aprofundada disso e coloca no papel, faz uma avaliação, isso se torna muito mais metódico. E o gestor, né, o dono da empresa, ele vai levar isso muito mais em consideração do que você simplesmente chegar lá e dizer, esse é o setor que mais gasta água na nossa empresa. Então, a gente precisa levantar todos os dados e fatos disponíveis, né, sobre o problema no local de ocorrência, mapear, né, todo o sistema produtivo caso seja necessário. Isso é importante, porque a gente precisa saber onde ou qual é todo o meu processo produtivo, onde acontece as minhas falhas, os meus desvios e tal, e quanto isso acontece. Isso facilita bastante com que a gente consiga quantificar o sistema. Também temos a parte de estratificação de dados, dividir ele, quebrar, para a gente conseguir classificar e identificar todos os problemas e as causas. Nossa função agora é investigar todas as características do problema, certo? Como por exemplo, quem é o responsável, onde aconteceu, que horas aconteceu e tal. Na sequência, priorizar os aspectos mais importantes, né? Qual desses processos causa maior impacto? E quanto é esse maior impacto? Transformar isso em números, isso é muito importante. Ferramentas que a gente tem para isso: análise de Pareto, estratificação, lista de verificação. Lista de verificação é muito parecida com a que é apresentada lá nas disciplinas de gerenciamento de risco, né? No qual você chega lá com uma pranchetinha e começa. Temos um sistema de controle de água? Não, então temos ou temos. Temos sistema de impermeabilização de piso? Temos bombas dosadoras automáticas? Temos hidrômetros em cada um dos sistemas produtivos? E assim vai indo, uma lista bem grande de possíveis falhas, onde você começa a identificar todos os probleminhas do sistema. Temos também a metodologia 5W2H, que vai ser abordada
pouco mais à frente. Temos também o Abaco do ABC, que é uma metodologia parecida com a análise de Pareto. A gente vai fazer as duas, né, e tal, para vocês analisarem e verem as diferenças. E também temos o método SWOT, tá? É Strength, Weakness, Opportunities and Threats. Beleza? Seriam, né, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que a gente tem, tanto interna quanto externas. Na observação do problema, o que a gente tem? Temos um problema aqui, né, que no caso era o aumento da geração de efluentes da minha empresa. Ou também aumento da carga orgânica ou sólida que está chegando na minha estação e de alguma forma ela está sobrecarregando o meu sistema. Como resultado do problema, eu tenho o quê? Alguns sintomas, que nesse caso são consumo exagerado de reagentes, que aí entra, né, pode ser o açúcar lá da produção de leite condensado da minha empresa que está indo embora para o sistema de tratamento. Está aumentando a carga orgânica e complicando lá embaixo. Também, estou consumindo muito mais hidroxissódio, porque lá em cima no sistema produtivo está sendo desperdiçado ácido no sistema de limpeza. Está baixando muito o pH lá embaixo, lá na minha estação de tratamento. Estou gastando muito mais soda. Estou gastando muito mais PAC, polímero, né, sistemas de reagente, coagulantes e tal. Esses são meus sintomas. As consequências disso, né, por causa desse problema, eu estou tendo que comprar muito mais produto. Tanto o ácido lá em cima para fazer a limpeza, quanto a soda lá embaixo para fazer a regulagem do pH. Então, se eu equilibrar os dois, eu acabo reduzindo o consumo de 2 reagentes no sistema. Tendo o meu problema e fazendo uma análise, né, que vai me levar às causas. Por que eu estou tendo esse problema aqui? Porque eu estou tendo vazamentos ou falhas de processo. Vazamentos é porque uma tubulação rompeu, tem um furo num tanque, eu tenho sei lá, minha empresa produz leite condensado, né? E daí nessa empresa que produz leite condensado, uma parte do produto com alta carga de glicose foi parar na minha estação. Levou minha carga orgânica, estou usando muito produto para conseguir tratar. Né? Ou, nesse caso, se fosse o caso do vazamento, subiu muito a minha vazão lá embaixo da minha estação de tratamento e embora ela seja dimensionada para aguentar aquilo, está vindo muito mais do que ela consegue, então a gente está tendo que aumentar a quantidade de produto e mesmo assim não está tendo um bom tratamento desse efluente, está saindo com carga e tal. Isso vai então fazer com que a gente chegue lá numa investigação para atingir a raiz do problema. Nesse exemplo aqui, temos que a causa raiz foi falta de manutenção de equipamentos. Daí, por causa da falta de manutenção, o equipamento acabou falhando, ele acabou gerando os seus vazamentos, aperto de material e tudo mais. Como que eu vou fazer agora para esse problema não existir? Aí a gente pode fazer a estratificação desse problema, identificar qual que é o foco e quais as situações que o problema é mais frequente. Temos lá, o que acontece? A geração de efluentes, o gasto excessivo de água, consumo de reagentes e sobrecarga do sistema. Isso a gente já analisou quando a gente fez aquele fluxograma do nosso problema. Quando a gente observou que isso acontece, foi o operador lá da estação respondendo a entrevista e disse, de tarde que começa a chegar muito mais efluente, tem um problema assim. Onde é que acontece? Lá na etapa de acabamento. Tu observou que lá no acabamento é onde que acontece essa falha. Quantas vezes acontece? 420 vezes durante a descarga de produto. Ou 30 vezes durante o processo de limpeza e higienização do equipamento. Como que acontece? No momento que ele vai fazer a descarga, vazou. No momento da limpeza, está vazando também. Então, tudo isso vai parar lá na estação de tratamento. Com o que acontece? Bom, aí a gente atinge 2 problemas. Nesse caso aqui. O colaborador com menor tempo de empresa. E a equipamento, a máquina número 3, também é a causadora do problema. Talvez nessa situação, a máquina 3 é uma máquina antiga, que não sofreu manutenção, que tem umas certas macetes para a gente conseguir operar lá direito. E quem for parar lá na operação dessa máquina 3, que é a mais complexa, o colaborador com menor tempo. Então talvez ele não saiba como funcionar isso aí, ele foi recém-contratado, não quer perder o emprego, então está naquela coisa, não pede ajuda para ninguém e vai fazendo essas falhas
que vão causando um custo muito elevado na empresa lá na estação de tratamento e ali no consumo de material. Isso é a coisa mais comum numa empresa, falhas humanas. Né? No caso ali da máquina, eu poderia fazer uma manutenção preventiva, poderia ali com o colaborador ter dado um treinamento, eu poderia trocar essa máquina se fosse possível, ou colocar um colaborador com mais experiência naquela máquina, e assim sucessivamente a gente vai fazendo essas mudanças. Na priorização do princípio de Pareto, nada mais é do que assim. Segundo, né, a teoria do diagrama de Pareto, 80% dos problemas de uma empresa vêm de 20% dos processos. Legal, né? Ou seja, 80% dos processos da empresa, elas têm algumas variações, alguns problemas, mas são equivalentes a 20% só dos problemas da empresa. Ou seja, se eu consigo focar toda a minha atenção nesses 20% problemáticos, que é o que causa a maior quantidade de problemas da empresa, eu posso ter uma eficiência ou uma redução dos problemas em 80%. Pensem só. Para que eu vou avaliar todo o processo, ficar lá em cima, se eu posso identificar os piores e focar neles? Nesse exemplo aqui, por exemplo, temos lá o consumo de 2012, 2013 aqui, 706 metros cúbicos de efluente, sei lá. A gente separou eles aqui embaixo e percebeu que 420 metros cúbicos vêm lá da produção, 240 da manutenção. Os outros, né, sistemas, logística e outros, acabam ficando muito menos do que o que chamasse atenção. Né? Então a gente descarta eles por enquanto. Então, dividindo o sistema produtivo, jogamos lá em cima, dividimos ele em 3 setores: acabamento, secagem e prensagem. Olha só, o acabamento sozinho ele consegue reunir 280 metros cúbicos de efluente dia, enquanto os outros são 140. Se a gente redividir o acabamento, a gente percebe que o condensador é o que consome quase que 100% do nosso efluente aqui dentro. Olha só, o condensador consome 200 metros cúbicos frente a 280 totais. Né? Então, sabemos que se a gente focar aqui no condensador, é onde a gente vai ter a maior redução de geração de efluentes no setor produtivo. Se a gente pensa na manutenção, subdividindo temos a manutenção externa, subdividindo percebemos que é no período da tarde. Ou seja, a equipe da tarde é a que é a menos efetiva, é aquela que causa a maior possibilidade de perdas no nosso processo. Então, vamos demitir todo mundo e vamos arrumar esse processo. Ou se não, vamos dar um treinamento, né? Vamos focar ali dentro. Se a gente simplesmente focar no condensador e no período da tarde, só nesse ponto a gente já tem 320 metros cúbicos de efluente. De um total aqui de 660. Então 50% dos produtos estão nesses dois setores apenas. Viu que legal? Isso faz muito mais sentido se a gente acaba aplicando isso na prática. Então por isso a gente vai fazer um testezinho agora, né? Vou fazer um exercíciozinho com vocês do diagrama de Pareto, simulando uma geração de efluentes qualquer. Beleza? Então tá. Bom pessoal, então esse aqui é um exemplo, tá, da abordagem de análise do ábaco do ABC ou também pela análise de Pareto. O que ele funciona? Ele vai ser uma análise para a gente determinar quais os fatores, nesse caso aqui, etapas, né, de um processo de abate, né, e beneficiamento de animais, né, uma empresa de frigorífico, e baseado com o consumo de água desse empreendimento. Então, para a gente começar a nossa análise, primeiro a gente vai ter que deixar uma classificação aqui, elencando assim qual desses elementos estão do maior para a menor consumo. Para fazer isso, a gente só precisa selecionar, né, a nossa tabela, vir aqui em classificar, filtrar, ativar o filtro e aqui em consumo de água, colocar do maior para o menor.
Pronto. Agora ele já reorganizou e colocou o nosso consumo do maior consumo para o menor consumo de metros cúbicos água ano. Beleza? Na sequência, a gente precisa criar novas abas de análise, que seria o percentual individual, igual, né? Quanto que cada um deles vai consumir, percentual acumulado, tá? E classificação. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou colocar quebrar texto, né, para ele ficar em 2 linhas pelo menos, e vou readequar aqui para que todos peguem mais ou menos o mesmo tamanho. Para ficar mais bonitinho, seleciono a célula, copio a formatação dela e passo para as demais. Beleza. Agora a gente precisa saber o seguinte: se eu quero saber o percentual individual, eu tenho que saber quanto é o total, correto? Então, escrevo aqui total igual soma e somo todos esses elementos. Beleza? Cheguei à conclusão de que eu consumo nessa empresa 1.752.175 metros cúbicos de água ano. Beleza? Então agora, para saber o percentual individual, eu vou pegar este elemento, vai ser igual a este dividido por este. Para favorecer a minha vida, né, para não ter que fazer isso em todas as células, eu venho aqui e fixo essa célula aqui embaixo, que é do total, apertando F4, ou colocando o cifrãozinho antes e depois da letra equivalente. E dou Enter. Fazendo isso, é só eu arrastar até o final. Como a gente quer trabalhar em percentual, clico no percentual e vou deixar com 2 casas decimais. Beleza. Percentual acumulado, eu quero saber quanto ao longo, né, dos meus setores eles vão ficar responsáveis por tanto por cento acumulado do meu total consumido, né? Então, o primeiro fica igual, correto? O segundo vai ser igual ao de cima mais o do lado, que é o da higienização. Porque afinal, o acumulado aqui da higienização, ele tem que somar o do abate, correto? E a partir daqui eu só tenho que arrastar até o final, chegando então a 100%, ou seja, todo o consumo da minha empresa. Nesse ponto aqui, para fazer a classificação, eu preciso criar a classificação. Então, a primeira coisa, a gente vai lá numa célula e coloca classe. Classe A, B e C. Opa, C. Na sequência, qual vai ser meu ponto de corte? Eu quero transformar tudo isso aqui em percentual antes, facilitar a minha vida. Quero que o corte A seja 80%. O corte B até 95%. E o corte C 100%. Ou seja, o somatório deles até o que equivaler aos elementos que forem responsáveis por 80% do meu consumo vão ser classificados como A, porque eles são os mais importantes. Os depois vão ter até 95% e depois até 100%. Notem que classificação C são todos aqueles que somados representam apenas 5% do que eu consumo na minha empresa. Ok? Vamos deixar isso aqui um pouco mais bonitinho. Copiar a formatação e pintar aqui. Olha, bonitinho de novo. Vou até colocar um negrito aqui. Beleza. Então, na classificação, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou entrar igual se este valor aqui
for maior ou igual a 80, ele vai ser o A. Se não, eu vou... Como existem... Não são duas análises, né? São três. Eu preciso colocar mais um C aqui dentro. Deixa eu arrastar isso aqui para baixo. Este valor for maior ou igual a 95, ele vai ser B. Só um minutinho. Que eu errei aqui, maior igual a 95. Agora sim, ele vai ser B. Se não, ele vai ser C. Daí a gente fecha todos os elementos. Porque se ele não for A, não for B, ele só pode ser C. Correto? E temos lá a nossa formulação A. Só que assim, no momento que eu pegar e arrastar esse elemento para baixo, ele vai se perder, porque as minhas células não estão fixadas. Então, o que eu preciso deixar fixado aqui? O meu 80, então F4. O meu A, F4. O meu K, 6, F4. O meu J6, F4. E o meu J7, F4. Agora sim, se eu arrastá-lo, ele vai fazer a classificação. Então notem que eu vou ter 2 elementos A, 3 elementos B e 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos C. Beleza? Para ficar mais bonitinho, vamos fazer uma classificação por cores disso também. Então vamos lá. Vamos selecionar tudo isso aqui. Formatação condicional. Realçar regras das células é igual a. Se for igual a A, ele vai ser preenchimento com verde e texto verde escuro. Olha de novo. Realçar é igual a. Pega mais um, mesma forma de selecionar. É igual a B. Ele vai ser. Não tem nenhum. Eu vou deixar aqui ele. Vou fazer um formato personalizado. Eu quero deixar ele com fonte normal, com preenchimento verde claro, não, azul claro. Azul bem clarinho. Ok? Ok. Deu. Ficou preto com azul claro. E vou aqui para o C, ficar mais bonitinho de novo. Formação condicional. Realçar células é igual a C. E vou deixar igual, né? Vermelho claro com vermelho escuro. Porque eles são os elementos mais frágeis da nossa avaliação. Então, o A os principais, o B os secundários e o C os terciários. Beleza. Agora a gente precisa fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada aqui. Vamos fazer uma proporção unitária. Opa, não tá. Proporção. Meu Deus. UN. Ponto. Ele não entende. Vou tentar trocar aqui. Aí, proporção unitária e proporção em percentual. Em percentual. Vamos copiar a mesma formatação do anterior. Ali. Espalhar um pouquinho, espalhar um pouquinho. Show de bola. Então, o que a gente vai fazer agora? O que é essa proporção unitária? Nessa nossa avaliação aqui, ela é até mais simples, porque não temos tantos elementos. Se a gente tivesse muitos elementos, assim, 100, 200, 300 elementos nessa mesma avaliação, ia ser necessário que a gente
utilizasse umas fórmulas um pouco mais complexas e tal para saber os percentuais de quantos As existem numa avaliação total. Então a gente precisa fazer, vou mostrar para vocês uma formulazinha bem simples, automática para fazer essa avaliação. Então, se eu mudar qualquer valor lá, ele já vai calcular automaticamente. Então, vai ser igual cont.c, abre ali, selecionamos todas as letras que vão fazer parte do nossa avaliação de seleção, e o nosso critério vai ser o que a gente quer avaliar, que no caso é o A, correto? A gente quer saber que de todos esses que estão sendo avaliados aqui, quantos deles são A. Isso ele diria, se eu der simplesmente um enter aqui, ele vai me dizer que existem, ia ser 2, né? Está em percentual, tem 2 elementos A, faz todo sentido. Só quero saber desses aqui, qual o percentual de A's que eu tenho no meu, em todos esses elementos. Qual é o percentual de elementos responsáveis por determinado percentual de consumo de água. Então, para isso, eu preciso dividir esse elemento pelo quê? Cont.valores e seleciono eles de novo, tá? E fecho. Olhem só, vou deixar em percentual novamente. Então, quer dizer que 18,2% de todos os meus elementos são A, ou seja, são os elementos mais importantes, ok? Se eu quero arrastar ele para baixo aqui, não vai dar certo, porque olha só, ele vai mudar a seleção aqui. Então, o que eu preciso fazer? Vir aqui em cima, F4, F4, F4 e F4. Beleza, arrastei, alinhou todos eles bonitinhos. Beleza? Olha só, 18, pá. Se eu vir aqui e fizer uma soma, tenho 100%. Beleza? Ok. Então agora, na sequência, a gente precisa fazer o seguinte. Uma avaliação de quê? Qual é a relação de percentual que a gente tem aqui dentro? Quanto que esses 18% são responsáveis pelo restante? Então, a gente vem aqui na proporção igual soma C, abre parênteses, selecionamos o intervalo que a gente quer avaliar. Então, nesse teste lógico, ele vai somar todos os que estiverem no conceito A. Temos uma lista de elementos classificados de A, B e C. Selecionei o A. Quando selecionei o A, eu clico aqui e, baseado na linha em que ele se encontra, eu seleciono os valores individuais e dou Enter. Notem que daí ele vai observar aqui. Os elementos A são responsáveis por 79% do consumo de água do meu empreendimento. Se eu quiser descer isso para os demais, eu tenho que vir para cá, fixar as células aqui e aqui. Seriam essas duas colunas que estão fixadas. Esse aqui vai ter que ser movimentado. Selecionei, desci e cheguei a um ponto. Agora eu sei que 18% dos elementos da minha empresa, desses setores, são responsáveis por 79% do consumo de água. Então, se eu for fazer um processo de a produção mais limpa, gestão, se eu focar em todos esses outros aqui, que representam 54% dos meus processos, são 54% dos processos, eu vou estar trabalhando em apenas 7% do consumo. Ou seja, se eu focar apenas esses dois processos, eu estarei trabalhando com 79% do consumo. Beleza? Então faz sentido você aplicar algo muito mais centrado nesse ponto. Beleza? Então, para facilitar isso aqui, vamos fazer também um gráfico clássico, né, do Pareto, para a gente entender um pouquinho como funciona. Como é que funciona aqui?
a gente vai selecionar as etapas, selecionar o individual e o acumulado. Então a gente vem agora em inserir, gráficos recomendados. No nosso caso a gente vai pegar este daqui. Ok. Apago o título do gráfico, porque ele não é interessante para a gente agora. Vamos aqui. Alterar tipo do gráfico. E esse percentual acumulado, eu vou transformar ele em linha. Ok? E ele vai ficar no eixo secundário. Então agora a gente vai trabalhar com 2 eixos. Temos aqui, vamos colocar também para que ele trabalhe em 100% e de 20 em 20. Ok? E esse aqui, formatar eixo, também 100%, também de 20 em 20. Agora eu tenho aqui o resultado do nosso gráfico de Pareto. Posso até eliminar esse elemento aqui. Então aqui e tenho a minha análise mais aprofundada. Claro, daí agora a gente entra, né? Podemos fazer aqui uma formatação mais específica, mais bonitinha dos elementos, tá? Mas é isso que a gente gostaria de visualizar. Onde se encontra o maior número de elementos aqui? Então a gente pode estabelecer quais seriam nossos pontos chaves dos pontos mais importantes. Podemos ver aqui, quando vocês forem apresentar isso para o empresário, né? 85% a gente tem até onde? 2 elementos. 2 elementos a gente tem 80% do faturamento já, com 2 elementos aqui. Daí se a gente for chegar em 95%, daí a gente já tem outros 3 elementos. Para cá e atingimos 95%. E vocês conseguem separar isso para demonstrar para o empreendedor quanto ele gasta, como ele gasta e onde ele deve focar suas energias para uma possível produção mais limpa ou programa de gestão ambiental. Beleza, pessoal? Então tá, até a próxima aula.